Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de prova do concurso público da Copel, realizado pela PUC-Paraná no ano de 2010. O cargo era o de eletricista aprendiz, onde era exigido o nível médio. Esta é a capa da prova e na descrição do vídeo teremos o link para o download desta prova. O foco deste vídeo é a resolução das questões relacionadas aos conhecimentos específicos, no caso elétrica. Como bônus, efetuaremos também a resolução das questões abordando matemática. Questão 1. Considere um circuito elétrico puramente resistivo em que há uma passagem de corrente elétrica. A energia total deste circuito será dissipada na forma de... Então, ele quer saber o seguinte: você tem um circuito simples, base, onde há um resistor puramente resistivo aqui. Ele só quer dizer que ele é ideal. Tá? E aí, suponhamos aqui uma fonte de tensão, ele quer saber como será a dissipação de potência. A dissipação de potência, nesse caso, será por Joule, onde ela é na forma de calor. Você tem então um circuito onde há a passagem de corrente elétrica em um resistor, e aí nós temos a dissipação de potência na forma de calor. Resposta correta, letra A, calor. Questão número 2. Considerando o átomo e suas propriedades, é correto afirmar, quando se fala em cátion e ânion, adotando a camada de valência como referencial. Então, ele quer que nós utilizamos a camada de valência. A camada de valência é aquela última camada onde há elétrons. Supondo um átomo qualquer, nós temos as camadas K, L, M e assim por diante. A última camada onde nós encontramos elétrons é a camada de valência. E desta forma, nós podemos classificar esses íons entre cátion e ânion. Vamos ver primeiramente o cátion. O cátion, ele é um íon positivo. O que significa dizer, então, que para ele ser positivo, ele teve que perder elétrons. Lembrando sempre que o elétron tem carga negativa. Como ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Ele se tornou positivo. Por isso, ele é um cátion. De forma contrária, o ânion é um íon de carga negativa. Se ele é negativo, é porque ele ganhou elétrons. Ganhou elétrons. Como o elétron tem carga negativa, quando ele ganha elétron, ele se torna mais negativo. Então vamos ver as alternativas. O primeiro tem maior quantidade de elétrons. Que disse aqui, ó, perdeu, tem menos. Então aqui está errado, a questão já está fora. Letra B. O primeiro tem menor quantidade de elétrons, que prótons, e o segundo maior quantidade de elétrons. Correto, ó. O primeiro perdeu e o segundo ganhou. Resposta correta, letra B. Questão número 3. Ligações iônicas com diferença de eletronegatividade maior que 1,7 podem ser caracterizadas pelos seguintes materiais. Toda vez que nós encontramos eletronegatividade maior que 1,7, já temos que procurar por metais. Eles têm essa característica. Como existe metais somente em uma alternativa, podemos considerá-la como correta já. Não precisamos nem realizar as outras análises. Então, resposta correta, letra B. Questão número 4. Considerando um amperímetro analógico, é correto afirmar. Antes da gente iniciar a leitura, vamos só tentar mostrar como é que funciona um amperímetro analógico. Basicamente, ele tem um ímã com polo norte e um polo sul. Nós temos as entradas de corrente, onde ele passa por uma espécie de bobina interna e sai para o outro lado. Essa bobina é ligada em um ponteiro e esse ponteiro é ligado no visor do instrumento. Como nós temos linhas de campo magnético aqui entre o norte e o sul, dependendo do valor da corrente que entra aqui, nós temos a deflexão desse ponteiro. Então, ele deflexiona do zero até o máximo. Então, vamos ler o que ele diz.
Letra A deflexão do ponteiro do galvanômetro. Galvanômetro é o nome do amperímetro fundamental, essa máquina aqui. É proporcional ao campo magnético gerado pela corrente proporcional à escala do amperímetro. Resposta correta. Quanto maior a minha corrente que circula pelo amperímetro, maior será a deflexão do ponteiro. Resposta correta, então, a letra A. Só para garantir, vamos dar uma lida nas outras. A deflexão do ponteiro do galvanômetro é proporcional ao campo elétrico gerado pela tensão? Não. Ela é proporcional ao campo magnético, conforme a gente viu em cima aqui, ó. Então a B está errada. Letra C. A medição é feita em paralelo, considerando a escala? Também está errada. Corrente deve se medir em série, porque você precisa que a corrente que você está medindo passe aqui por essa bobina. Então, se você tem um circuito, você tem que interromper ele, colocar as duas ponteiras aqui e ela retorna para o lado de cá. Então, essa ligação aqui, ó, ela é chamada de série. Então, amperímetro a gente sabe que é em série. Então, a C está errada também. Letra D. Não há relação entre o campo magnético e a deflexão do ponteiro. Totalmente errada. Este é o princípio de funcionamento dele. Quanto maior a corrente, maior o campo magnético e maior a deflexão do ponteiro. Letra número E. No amperímetro analógico, a medição é feita por meio de um display que mostra o valor. Se ele é analógico, ele não tem display, tá? Ele tem somente ponteiro. Então, resposta também errada. Somente certa, a letra A. Questão número 5. Mostre a estrutura atômica com suas respectivas camadas eletrônicas do elemento atômico cobre, representado pela letra C. Número atômico 29, caracterizando como condutor, isolante ou semicondutor. Então, o cobre possui número atômico igual a 29. A gente já sabe também que número atômico também é igual ao número de elétrons. E a gente pode realizar a nossa distribuição eletrônica pelas camadas, onde a camada K suporta até 2 elétrons, a camada L suporta 8 elétrons, a camada M suporta 18 elétrons, a camada N suporta 32, a camada O suporta 18 e assim por diante. O que nós temos então que realizar é a distribuição eletrônica, ou seja, nós vamos distribuindo elétrons nesse sentido. Então, nós temos 29 elétrons, então nós já conseguimos colocar 2 na camada K, depois nós colocaremos 8 na camada L, na camada M nós podemos colocar os 18, então ó, nós já consideramos 2 da K, 2, com 8 da L, 10, com 18 da M, aqui já foram 28 elétrons. Então, na camada N, que é a camada de valência nesse caso, vai sobrar apenas 1 elétron. Então, N é a camada de valência e ele tem apenas 1 elétron na sua camada de valência. Elementos que possuem 1 elétron na sua camada de valência são os condutores. Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, camada K, 2, camada L, 8, M8, está errado. Letra B, camada K foi 2, L8, M18, N1. Só que ele está elétron, ele é isolante. Ele não é isolante não. Nós até podemos nos lembrar que o cobre é o que nós usamos para a construção de cabos, então ele é condutor. Na letra C ele diz 2, 8, 8, também está errado aqui, ó. Então a C e a B estão erradas também. Na letra D temos K igual a 8. A K só pode ter 2 elétrons, também está errado. Na letra E temos camada K com 2, camada L com 8, camada M com 18, camada N com 1, e ele tem 1 elétron só, ele chamou aqui de condutor. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 6. Considerando que os cabos de alimentação nas redes de distribuição de energia são compostos de aço com alma de alumínio, é correto afirmar. Bom, então já vamos entender um pouquinho aqui. E tem um erro aqui nessa questão, que qualquer recurso a anularia. Vamos entender onde está o erro. O erro está nesse trecho aqui, ó. Os cabos são feitos com alma de aço, tá? Eles são de alumínio compostos em aço. Por quê?
Quando a gente passa a corrente elétrica alternada por um condutor, existe um efeito físico onde vamos dizer que o maior volume desta corrente elétrica ele é perto das bordas deste condutor. De forma que se você colocar um fio oco, ele não alterará o valor de corrente que esse condutor suporta. Isso aqui, logicamente, considerando os cabos de diâmetro grande, tá? Então, o que a gente faz? Nós pegamos um cabo de alumínio, que é um material caro, e na sua parte interior ele possui alma de aço. Por que ele possui alma de aço? Porque o cabo de aço ele é muito mais forte que o alumínio, então ele suporta tração. E ele possui uma resistência alta, resistência elétrica, mas não importa, porque na corrente alternada, toda a nossa energia ela é quase que toda transmitida pelas partes mais externas deste condutor. Então, quando a gente vê um poste lá da companhia elétrica, nesse caso da Copel, nós temos um cabo ligando um poste ao outro. Esses cabos eles têm força de tração, eles são esticados. Eles só suportam isso porque eles têm cabo de aço interno. E na parte externa, onde passa a corrente elétrica, nós temos eles então recobertos com alumínio. Então ele é um cabo de alumínio com alma de aço. Então, por conta desse trecho aqui, esta questão estaria anulada. Mas vamos ler as alternativas. A letra A diz: o alumínio empresta suas propriedades mecânicas por ser leve, e o aço, por onde passa grande quantidade de energia elétrica. Isso aqui está equivocado. O alumínio, ele não é forte, ele é leve, mas ele é fraco, tá? E o aço não é por aqui que passa corrente elétrica. Então, letra A está errada. A letra B diz: a corrente elétrica passa igualmente no aço e no alumínio. Também está errada. Como eu disse, ela passa no alumínio. Letra B, errada. A letra C, ele diz: o aço está presente por suas propriedades mecânicas, enquanto é pelo alumínio que passa grande quantidade de energia elétrica. Resposta correta aqui, ó. Letra C. Vamos ver a D. O alumínio só faz parte da composição para deixar mais leves os cabos por onde passam energia. Não. Ele é leve, mas é ele que é usado para transportar os grandes volumes aí, tá? Então tá errado. Na letra E, não existiria a necessidade de se colocar o aço. Este apenas está junto ao alumínio por ser mais barato. Também está errado. Se a gente pôr um cabo de um poste no outro somente de alumínio, a gente não conseguiria tracioná-lo, tá? Ele quebra mais fácil. Então, resposta correta é a letra C. Questão número 7. O dielétrico é o material usado para a construção de capacitores. Por exemplo, o vácuo tem constante dielétrico igual a 1. É correto afirmar que... Bom, vamos aqui então voltar um pouquinho e entender algumas coisas aí. A primeira delas é o conceito de permissividade. Permissividade é a capacidade que o material tem de resistir a um campo elétrico de uma carga indutiva. A permissividade do vácuo, só para a gente ter aqui em dados, ela é de 8,85 vezes 10 a menos 12. E ela é dada em Faraday por metro. Faraday. Então vamos ver. Todos os outros materiais têm a sua permissividade comparada com a do vácuo. Nós chamamos isso de permissividade relativa. Essa permissividade relativa também é chamada de K, que é a nossa constante dielétrica. Que ele disse aqui, ó, constante dielétrica. Então, a nossa constante dielétrica é dada pela permissividade de um material qualquer dividido pela permissividade do vácuo. Considerando, então, que a constante dielétrica do vácuo seria a permissividade do vácuo, que é o material que eu quero, dividido pela do vácuo, que é o padrão. Esse cara aqui daria igual a 1. Por isso que ele diz aqui que a permissividade do vácuo é igual a 1. Tá? Então agora nós vamos aplicar isso aqui, a fórmula da capacitância. A capacitância ela é dada
multiplicando a permissividade de um dado material pela área dividido pela distância. Seguindo aqui a norma do SI, a área em metros quadrados e a distância em metros. Só que nós vimos que o K pode ser encontrado dividindo a permissividade do meio pela do vácuo. Então, de acordo com esta fórmula aqui, eu posso isolar a minha permissividade do material, que seria igual à constante dielétrica multiplicando pela permissividade do vácuo. Então, esta fórmula pode ser reescrita assim, ó, a capacitância seria igual. Eu vou substituir esse E por constante dielétrica multiplicando a permissividade do vácuo, multiplicando a área e dividindo pelo D. Essas duas fórmulas dariam a mesma resposta. Então, vamos também nos lembrar que como isso aqui é uma função e temos uma divisão, todo mundo que está na parte de cima é diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Se qualquer um desses três valores subirem, a minha capacitância também sobe. Quem está dividindo significa dizer que ele é inversamente proporcional. O que significa isso? Quando esse valor aumenta, o valor da minha capacitância cai. Quando esse valor cai, a minha capacitância também aumenta. Tá? Então vamos ver o que ele traz nas alternativas. Letra A. Quanto menor a constante dielétrica do material, maior a capacitância. Olha, quanto menor a constante, ele está baixando o K. Ele está dizendo que sobe a capacitância. Está errado. Baixando o K, também baixa a capacitância. Letra A está errada. Letra B. A capacitância independe do material dielétrico. Não, ó, a fórmula está aqui dizendo, ó, C é igual a K multiplicando alguém. Então, ela depende deste material, sim. Então, letra B também está errada. Letra C. O ar tem constante dielétrica relativa menor que o vácuo. Só para a gente ver aqui, o vácuo é tido como referência. Todos os outros são acima, tá? A constante do ar, o K do ar, é praticamente zero, mas ele tem alguns números aqui depois de umas casas, mas ele é maior, tá? Então, o ar tem constante dielétrica menor? Não, é maior. Também está errado. Na letra D ele diz, quanto maior a constante dielétrica do material, maior a capacitância obtida. Quanto maior a constante, maior a capacitância. Verdade. Letra D, então, correta. Vamos para uma outra. Um capacitor depende exclusivamente da área das placas, não interessando a constante elétrica? Não. Ele depende da área das placas, mas da constante também. Então, resposta correta é a letra D. Sobre a lei de Ohm, responda corretamente as 6 próximas questões, considerando a seguinte afirmação. A lei de Ohm define que uma diferença de potencial elétrico aplicada aos terminais de uma resistência elétrica causa um fluxo de corrente elétrica entre esses terminais. Então, ele simplesmente deu o enunciado da nossa lei de Ohm, que a gente monta o nosso triângulo aí. Questão número 8. Considerando uma fonte de tensão de 12 volts e uma resistência de 1K, qual a corrente que passa pelo interior dessa resistência? Então, ele deu a nossa tensão e ele deu também a corrente. Faltou a gente encontrar, então... Desculpa, ele deu a nossa resistência. Faltou, então, a gente encontrar a nossa corrente. Pela lei de Ohm, nós sabemos que I é igual a E por R. Quanto vale a nossa tensão? 12 volts. Quanto vale a nossa resistência? 1K. Quanto que é 1K? 1K é 1/10 a terceira. O K significa 1000. Então, matematicamente aqui é fácil fazer a conta. Nós dividimos o 12 por 1. 12 dividido por 1, 12. E esse 10 a terceira, a gente passa ele para cima mudando o sinal do expoente. 12 vezes 10 a menos 3 amperes. 10 a menos 3, nós sabemos que é mili. Então, essa corrente é de 12 miliamperes. Para quem já está mais habituado com essa conta, toda vez que a gente encontra alguma divisão por K, você faz a conta, se em cima não ter K, tá? Se for um número normal. Você divide, por exemplo, 30 por 1/10 a terceira. Você some com o K daqui, depois você volta ele como milho lá em cima. Mas isso aqui é para quem tem um pouquinho mais aí de experiência com esses cálculos, tá? Então, 12 miliamperes a gente encontra na letra A. Resposta correta, então, letra A. Agora a 9. Se R dobrar de valor
a tensão da fonte for reduzida pela metade, e além disso for colocada uma outra resistência de valor R em paralelo com a primeira resistência, considerar o valor deste exercício. Qual será a nova corrente elétrica? Então vamos ver o seguinte, ó. No passado, ele tinha dito que R valia 1K. Então vamos ver aqui, ó. Ele disse que agora R vai dobrar. Qual que é o dobro de 1K? 2K. Então vamos fazer aqui, ó, uma resistência agora. Ele falou assim, se R dobrar de valor, 2K. E a tensão da fonte for reduzida pela metade. Então vamos ver aqui, fazer uma fonte. E vamos reduzir pela metade. A fonte do 8 era de 12 volts. Então agora vale 6 volts. E ele disse assim, e for inserida outra resistência de valor R. Então, como ele virou 2K, essa também será de 2K. Então, ó, e ela é inserida em paralelo, tá? Ele quer saber qual o valor da nova corrente. Bom, como nós temos duas resistências e elas estão em paralelo e têm o mesmo valor, nós já sabemos que a resistência equivalente, nesse caso, a gente nem precisa fazer muita conta. A gente pega o valor de uma delas, quando elas são todas iguais, tá? E divide pelo número de resistência. 2K dividido por 2, nós já sabemos que a nossa resistência é de 1K. Então esse circuito aqui, ele pode ser redesenhado com apenas uma resistência de um valor de 1K, valendo 6 volts. Nossa corrente, como no passado, será 6 dividido por 1K. 6 dividido por 1K é igual a 6 miliamperes. Resposta correta, letra D. Questão número 10. Qual equipamento mede a tensão elétrica em um circuito e como se mede? Bom, como nós temos aqui então uma fonte e um resistor, se nós quiséssemos medir a tensão elétrica nesse resistor, nós teríamos que colocar um voltímetro em paralelo com a carga, porque eu preciso saber quais são as tensões do ponto A e do ponto B aqui. Então, voltímetro, sempre que a gente for medir tensão, nós temos que medir em paralelo. Então, vamos ler a A. Voltímetro em paralelo com a carga. Letra A já está correta. Vamos continuar lendo. O voltímetro em série? Não. Série somente para medição de corrente. Letra C. Potenciômetro? Totalmente errada. Potenciômetro errado. E letra E tem tensiômetro também. Então, resposta correta aqui foi a letra A. Questão número 11. Considerando a expressão da lei de Ohm, é correto afirmar. Nessa daqui, ele vai querer saber os conceitos de linearidade. Linearidade é o seguinte, ele quer dizer que se você aplicar valores de tensões para o mesmo resistor, você vai também subindo o valor da sua corrente. Ou seja, mantendo o seu resistor fixo, conforme você sobe a sua tensão, você sobe a sua corrente. Tá? Então, ó, a lei de Ohm está aqui. Eu posso dizer que E é igual a R vezes I. Se eu manter o R fixo, se o cara é fixo, toda vez que eu subo o valor de E, eu subo o valor de I. Você não consegue o mesmo valor de resistência para duas tensões distintas quando você mantém a sua resistência. Esse tipo de gráfico, quando ele é linear, ele é uma reta. Por isso que nós chamamos de linear, tá? Então, esta lei, ela é uma lei de linearidade também. Então, vamos ler a resposta A, na verdade, a alternativa A. Ela é linear? Correto. Pois para cada valor de tensão corresponderá um valor de corrente, desde que a resistência seja constante. Correta mesmo. A B fala que ela não é linear. Ó. Como ela já começou com não, já está errada. A letra C também fala que ela não é linear. Também está errada. A letra D diz, é linear, pois a tensão ficará constante se a resistência for constante. Ela até que iniciou correta. Só que ó, a tensão não ficará constante. Porque se eu aumentar a minha corrente,
Automaticamente sobe a minha tensão, então ali também está errado. Letra E, não há relação direta entre corrente elétrica e tensão. Totalmente errado. Então, confirmando a nossa alternativa correta, letra A. Questão número 12. A lei de Kirchhoff das malhas diz: lei de Kirchhoff das malhas é a lei de Kirchhoff das tensões também, tá? O que ela diz? Por exemplo, quando você tem uma malha dentro de um circuito, você pode ter um circuito com bastantes elementos. O circuito pode ser grande, pequeno, misto ou não. Então você pode ter aqui, por exemplo, alguns elementos aqui, ó, que eu estou arbitrando, tá? Quando a gente fecha uma malha dentro de um circuito, essa lei nos diz que a soma das tensões serão iguais a zero. De quais as tensões? Da fonte, que nesse caso está nesse lado, e também das dos resistores. Quando a gente encontra o sentido aqui das quedas, eu posso, por exemplo, arbitrar e depois ver se vai dar positivo ou não. Quando você somar todas as fontes com todas as quedas, o final vai dar sempre zero. Tá? Por quê? Porque não tem como ter geração de algo que não foi consumido. E também não pode ter consumo de algo que não foi gerado. Então, toda vez que você resolve um desses circuitos, quando você somar dentro de uma malha, vai dar sempre nula, tá? Então, vamos ver o que ele fala na alternativa A. Num nó fechado. Bom, aqui já não vou nem ler o resto, porque ele está falando de lei de Kirchhoff das malhas, tá? Ele não está falando de lei de Kirchhoff das correntes. Lei de Kirchhoff das malhas fala só de malha. Então, aqui não é nó, a A já está errada. Letra B. Numa malha fechada, a soma das tensões é igual à fonte que a produziu. Numa malha fechada, a soma das fontes é igual à fonte que produziu. Não é esse o conceito não, tá? Ela não é igual. Quando você somar ela com a fonte, tem que dar zero. Então, isso aqui está errado. Numa malha fechada, a soma das tensões é igual a zero. Opa, a resposta certa. Tá? Letra D. Num nó também a gente não está falando aqui. Letra E. Malhas são nós que recebem potência e distribuem para o circuito. Nós também está errado. Não precisa nem ler o resto. Então, resposta correta aqui, letra C. Número 13. Se houver duas pilhas em paralelo na mesma tensão, idealmente é correto afirmar. Então vamos considerar aqui, ó, que nós temos duas pilhas, que nós vamos ligá-las em paralelo. Ligação em paralelo, a gente tem que saber que é aquela ligação desta forma aqui, ó. Por exemplo, alimentando uma resistência. Um dos conceitos de fontes em paralelo é que você mantém a mesma tensão, só que você soma a sua corrente. Considerando então que nós temos pilhas de 1,2 volts, ou no caso 1,5 também, aí já depende da pilha, nesse ramal aqui, ó, nesta resistência, nós vamos continuar com 1,2 volts. Porém, a corrente desta pilha se soma com a desta. Tá? Então aqui eu mantenho a mesma tensão e eu dobro a minha corrente, porque são duas. Então vamos ler a alternativa A. A tensão se somará? Está errado. Vamos ler o resto. Letra B. A tensão será a mesma e a corrente fornecida poderá dobrar? Correto. Letra C. Absolutamente nada mudará? Muda sim. Letra D. Uma das pilhas será danificada? Não. Se as duas estiverem novas, nada altera. O que não se pode aqui é você colocar pilhas nova e velha. Esse é um dos conceitos que alguns equipamentos, eles sempre vêm lá com algumas informações de você nunca colocar pilha nova com velha, tá? Porque essa pilha velha pode ser vista como uma carga aqui e ela passa a, no caso, consumir também. Letra E. A associação de baterias não pode ser realizada desta forma. Pode sim. Então, resposta correta, letra B. Considerando as leis de Kirchhoff das malhas e a lei de Kirchhoff dos nós, responda as 6 próximas questões. Então, agora 6, a gente vai falar sobre a lei de Kirchhoff das malhas e a lei de Kirchhoff dos nós. Questão número 14.
Em um circuito em série com 3 resistores iguais, a potência em cada resistor é dada. Vamos simular aqui então um circuito. E vamos arbitrar aqui um valor de 30 volts. Como ele nos deu que os 3 resistores são iguais, nós então já sabemos que em um circuito série, a corrente que passa por ele é a mesma que sai da fonte. A mesma corrente que sai aqui passa por todos os resistores. Se eles são iguais, automaticamente eu vou ter mesmas quedas de tensões aqui, ó. Então a queda de tensão aqui vai ser 10. Eu não vou nem entrar no mérito de valor de resistência, mas só pelo fato dela ser igual, nós temos 3 quedas de, no caso, tensão iguais. Isso aqui é o que informa a lei de Kirchhoff das malhas, ó. Na questão anterior, nós vimos que a soma aqui será sempre nula, ó. Menos 30, pegou no menos, mais 10, mais 10, mais 10, então vai dar menos 30 mais 30, tem que dar igual a zero. Então, ele quer saber a potência nesse circuito. Potência, de uma forma mais fácil, a gente pode multiplicar a nossa tensão pela nossa corrente. Tá? A nossa corrente, deixa eu só fazer de outra forma também. Lembrando da lei de Ohm, a gente pode trazer outras fórmulas também. Ó. A gente pode substituir aqui e ficar R vezes I ao quadrado. Ou potência é igual a V ao quadrado por R também. Então, o que a gente pode efetuar aqui? A gente pode, inclusive, encontrar qual que é a resistência equivalente do nosso circuito aqui ou dos outros meios. Por exemplo, se eu tenho 10 volts aqui, eu posso pôr aqui, por exemplo, que a minha corrente, eu vou no caso, arbitrar ela em 1 ampere, tá? Então, eu tenho 1 ampere saindo para cá e vindo para cá. Nesse caso, considerando esta fórmula da potência, eu tenho 1 ampere para 30 volts, significa que esta fonte está disponibilizando 30 watts aí de potência. Tá? Considerando também que eu posso encontrar que eu tenho 3 resistores iguais, eu sei também, então, que cada um vai dissipar 10 watts. Tá? Se a gente arbitrar 3 valores iguais aqui para resistores, a gente pode chegar nesses mesmos valores. Então, a fonte me dá 30 watts e cada um dos 3 resistores dissipa 10 watts cada um. Vamos ver agora, então, o que ele fala, como a gente pode encontrar esta potência. Na letra A, ele fala que eu posso multiplicar a minha corrente por 3 e multiplicar por VF. VF é a tensão de fonte e I é a corrente que passa pelo resistor. Vamos ver se isso aqui é verdade. Se eu multiplicar 1 por 3, dá 3. 3 vezes 30 é 90. Então, essa daqui já está errada. Lembrando sempre que ele quer a potência em cada resistor. Tá? Ele diz que também pode ser feita 3 vezes a potência total. Potência total é a potência total do circuito. Se eu fizer aqui 3 vezes 30, vai dar 90. Também não está certo, porque cada resistor dissipa 10. Na letra C, ele fala, eu posso pegar a minha potência total e dividir por 3. Bom, a minha potência total é 30. Se eu dividir por 3, opa, cada resistor está dissipando 10. Então, a C está correta. Vamos seguindo na outra. Na D, ele fala que eu posso fazer a tensão dividido por 3, multiplicado pela corrente total. A tensão é 30 volts. Se eu dividir ela por 3, eu vou ter 10 volts. Se eu multiplicar 10 pela corrente, que é de 1, eu tenho 10 watts. Opa, problemas aqui, porque temos duas questões, duas respostas que estão corretas, tá? Na letra E, ele diz, apenas um dos resistores a cuja potência dissipada equivale. Essa daqui de baixo, o texto está até um pouco confuso, mas também está errada. Então, respostas corretas, letra C e letra D. Questão número 15 ainda. Se na entrada do nó de um circuito entrarem 3 correntes, respectivamente de 1 ampere, 2 ampere e 3 amperes, e saírem 4 correntes, em que a soma de duas das correntes 1 e 2 que saem é igual ao dobro da soma das outras duas correntes e 3 e 4 que saem, é correto afirmar. Então, esta daqui, ele já está considerando a lei de Kirchhoff dos nós. Tá? Lei de Kirchhoff dos nós,
fala que toda corrente que entrar por nó vai ter que sair por ele. Então, ele diz aqui, ó, eu tenho um nó. O nó pode ser qualquer ponto, tá? Que a gente considerar. E ele está dizendo que eu tenho 3 correntes entrando aqui, ó. Então, elas estão entrando no nó. Então, está entrando 1 ampere. Depois ele fala que está entrando 2. Está entrando 3 amperes. Então, quanto que está entrando? O total aqui, ó, é de 6 amperes. Se entrou 6 amperes no nó, vai ter que sair o 6. E ele fala que sai 4 correntes. Então, todas elas agora saindo. Se entrou 6, quando a gente somar todas elas que estão saindo, a gente vai ter que chegar também no valor de 6 amperes. E ele fala o seguinte, então nós temos I1 e 2, nós temos I3 e 4. E ele diz, saem 4 correntes, a soma das duas correntes I1 e 2 é igual ao dobro das duas correntes I3 e 4. Então, I1 e 2 é o dobro de 3 e 4. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, vamos chamar I1 e 2 de A, e 3 e 4 de B. Ele diz o seguinte, então, ó, as minhas correntes I1 e 2, a soma delas, vou fazer aqui passo a passo, ó, I1 mais I2, ele diz que elas equivalem ao dobro da outra soma. Então, esses caras aqui, ó, são iguais a I3 mais I4 multiplicado por 2. Tá? Então, agora substituindo pelo A que a gente nomeou. As minhas correntes I1 e 2, que são A, valem automaticamente 2B. Tá? Revisando, a soma das correntes I1 e 2 é igual ao dobro de I3 e 4. Então, A vale o dobro das outras. Tá? E a gente também sabe que, como isso aqui é uma lei de Kirchhoff dos nós, se entrou 6 amperes, vai ter que sair 6. Então, eu sei também que I1 mais I2 mais I3 e mais I4, quando a gente somar, vai ter que dar quanto? 6. Só que a gente falou que I1 e I2 vale A, para ficar um pouco mais fácil. I3 e 4 vale B. Então, igual a 6. Então, nós temos um sisteminha aqui, ó. A igual a 2B e também A mais B é igual a C. O que a gente faz agora? A gente isola. Posso simplesmente substituir esse A nesse A aqui, ó. Aqui ele diz que A é igual a 2B. Então, eu vou trocar, ó, 2B mais esse B é igual a C. Isso aqui vale dizer que 3B é igual a 6. Falei C, mas é 6, tá? Então, B é igual a 6 dividido por 3, 2. Agora, eu substituo esse B aqui. Eu sei que A mais B, agora B vale 2, é igual a 6. Então, A é igual a, esse 2 passa para cá menos, A é igual a 4 ampere. Então, o B deu 2 ampere, igual a deu 4 ampere. Então, vamos ver aqui, ó. O A tem que dar 4 amperes e o B tem que dar 2. Vamos ver se deu certo? A soma de 1 e 2 tem que dar o dobro, ó. 4 não é o dobro de 2? É o dobro de 2, e 4 mais 2 também é os 6 amperes que saiu. Então, I1 e 2 valem 4, e 3 e 4 vale 2. Vamos ler as alternativas. Letra A, I1 mais I2 vale 3? Está errado. I1 mais I2 vale 1/6? Está errado. I3 mais I4 vale 1? Também está errado. I1 mais I2 vale 2? Também está errado. Então, nesta questão, não temos resposta correta. Esta também poderia ser anulada, porque I1 mais I2 vale 4. Dá para ser feito também sem, no caso, tanta conta. Como nós sabemos que vale 6, tem que sair 6. Então, na saída, eu tenho que ter um número que somado com o dobro do outro dá 6. Tá? Vamos só confirmar aqui, 1 e 2, 6 e 4. Então, sem resposta correta, esta questão poderia ser anulada. Questão número 16. Se dois resistores estiverem em paralelo entre si e entre uma fonte de tensão, é correto afirmar. Então vamos desenhar aqui o circuito para ficar mais fácil para a gente entender. Nós temos dois resistores aqui.
em paralelo. Então vamos ver a alternativa A. A corrente total sempre é a que sai da fonte, tá? Fazer aqui, ó, corrente total, que eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Então vamos rever. A corrente total é a soma das correntes que passam pelos resistores? Sim, aqui eu tenho um nó, onde vai dividir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. A soma das duas é igual à nossa corrente total. Então, nesse caso, a nossa alternativa está correta na A. Vamos ler a outra. A tensão é diferente para cada resistor? Não. Esse circuito ele está em paralelo. Circuito em paralelo mantém a mesma tensão. Se eu, por exemplo, tenho aqui 10 volts, esse resistor vai estar em paralelo com isso. Então, questão errada. A corrente total passa pelos dois resistores? Não. Corrente total só até aqui. Depois ela se divide de acordo com a sua resistência. Errada também. Se os dois resistores forem iguais, as correntes que passam por eles é diferente. Está errado. Se esses resistores forem iguais, IA também vai ser igual a IB. Então, também está errado. E letra E, nada pode se afirmar. Então, resposta correta, letra A. Questão número 17. Qual equipamento mede a corrente elétrica em um circuito? E como se mede? Bom, a gente tem um circuito elétrico. A gente tem que lembrar que para medir corrente elétrica, a gente usa um multímetro na função de amperímetro, ou também um amperímetro. Só que para a gente medir, a gente tem que ligar esse equipamento em série com a carga. Ou seja, eu preciso abrir o meu circuito e a minha corrente passa pelo instrumento para medir, tá? Então ele tem que ser em série com a carga. E qual é o nome desse equipamento? É o amperímetro. Então letra A, amperímetro em paralelo com a carga. Paralelo está errado. Letra B, potenciômetro, já está errado no início. Letra C, amperímetro em série com a carga. Letra C está correta. Letra D, potenciômetro, e letra E, amperômetro. Isso aqui está errado até o nome aqui. Tá? Então, a resposta correta é a letra C. Questão número 18. Sobre a questão anterior, é correto afirmar. Deixa eu refazer aqui o desenho. Lembrando sempre que a corrente passa por dentro do equipamento, tá? Como que funciona esse equipamento? Eu já mostrei em uma outra questão passada hoje, mas basicamente você tem um polo norte e um polo sul do ímã, onde esta corrente entra, tem uma bobina, ela sai. E essa bobina cria um campo magnético que interage com esse e deflexiona o ponteiro. Então, esta corrente do circuito é esta corrente que entrará aqui, ou seja, o equipamento não pode interferir na resistência do circuito. Se essa bobina ou esse fio do meu equipamento tiver uma alta resistência, ela vai se somar com a resistência do circuito e vai alterar o valor da sua corrente real. Então, esse fio aqui, ele deve ter uma resistência o mais próximo de zero possível. Ele não pode interferir, tá? Então, vamos ver o que ele fala. Letra A. O equipamento de medição de corrente tem resistência próxima a zero, sendo que sua medição em paralelo danifica internamente o equipamento. Resposta correta. Pensa bem, como ele é um fio que passa aqui por dentro, esse aqui é como se fosse um fio. Se a gente se esquecer e usar o amperímetro como um voltímetro, é como se a gente simplesmente ligasse um cabo até aqui. Ou seja, nós temos um curto-circuito, tá? Isso aqui é uma condição de risco severo aí. Então, resposta letra A. Vamos ler as outras. O equipamento de medição de corrente tem resistência próxima a zero, também está certo. Sendo que sua medição em série danifica, não. Medição em série é o correto. Letra C. O equipamento de medição de corrente tem resistência próxima ao infinito. Está errado aqui, ó. Ele é próximo a zero, tá? Letra D. O equipamento de medição de corrente tem resistência próxima ao infinito. Também está errado. Letra E. A resistência interna só pode ser determinada após ligação do equipamento com o circuito. Também está errado. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 19. As definições da lei de Kirchhoff se baseiam em que propriedade física? Então, ó, por exemplo, tanto a lei de Kirchhoff das malhas,
quanto à lei de Kirchhoff dos nós, elas se baseiam no fato em que toda energia gerada tem que ser consumida, e só pode ser consumida a energia gerada. Então, por exemplo, lei dos nós, se entrou 5 amperes em um nó, não pode sair nem 4 nem 6, tem que sair exatamente igual a 5. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Ela é baseada na inércia, leva-se tempo para dissipar, totalmente falso. Velocidade, o fluxo de elétrons, também está errado. Letra C, não se pode caracterizar os fenômenos elétricos, também está errado. Ele é baseado na estética, na estática, onde diz que o circuito é imutável, também errado. Letra E, ela é baseada na conservação de energia, o que se produz deve ser consumido, correta. Alternativa correta, letra E. Questão número 20. Considerando que um escritório tem um aquecedor de 1.100 watts, se ele possui um aquecedor de 1.100 watts, eu posso dizer que ele é de 1,1 kW. Tá? 1.100 eu divido por 1.000 e uso o K aqui. Ele é ligado a 110 volts, com um tempo médio de utilização pelos empregados de 8 horas dias e que eles trabalham 20 dias no mês. Qual é o gasto desse equipamento? Então vamos ver. Ó. Se eu uso um equipamento de 1,1 kW e eu uso 8 horas, primeiramente eu vou multiplicar por 8 e vou chegar a 8,8 kWh. Ou seja, em um dia ele me consome 8,8 kWh. E agora a gente viu que ele também é ligado por 20 dias, desculpa. Então vamos fazer 8,8 multiplicado por 20. Vou fazer só o 2 aqui, depois eu subo um 0. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16, com mais um, 7. Uma casa para cá. Tá? Então, como eu tinha um 0 que eu tirei, que era os 20 dias, eu ponho o 0 para cá. Como minha vírgula está aqui, uma casa, eu venho com ela para cá. Então, esta minha máquina me dá um consumo no final de mês de 176 kWh. Resposta correta, letra A. Para responder as 5 próximas questões, observe a seguinte afirmação. Para um transformador ideal, a relação de transformação K se origina na relação do número de espiras do primário em relação ao número de espiras do secundário. Considerando o índice 1 como primário e o índice 2 como secundário, V como tensão elétrica, I como corrente elétrica e N como número de espiras. A potência no primário do transformador em relação à sua saída é. Então, o que a gente vai ver? Se esse transformador é ideal, o que significa o transformador ideal? Aquele que não existe na vida real. Ele é usado para cálculos, mas ele é ideal porque nos cálculos nós não consideramos as perdas. Então a potência do primário é igual à potência do secundário. Tá? E ela indefere desta relação de espira, porque toda a potência que eu pôr no primário vai ser transformada e transmitida para o secundário. Então, ó, ela é diferente, já está errado aqui, ó. Diferente, diferente, diferente. Letra D, é igual à potência do secundário deste transformador. Resposta correta, letra D. Vamos ler aí. Ela é igual, pois como a transformação de campo magnético será apenas independente das espiras, o que entrar terá de sair. Não. O campo magnético, ele depende da espira, mas quando ele sobe tensão ou baixa, ele compensa isso na corrente e a sua potência se mantém a mesma. Por exemplo, se eu tenho aqui um trafo de potência do primário de 10 kVA, tá? E eu sei que a minha tensão, então vou pôr uma tensão de 1000 volts, então automaticamente a minha corrente vai ser de 10 amperes. 10 vezes 1000, 10.000. A minha potência do secundário vai ter que se manter em 10 kVA também, porque ele é ideal. Mas agora, se eu baixei a minha tensão para 100 volts, desculpa aqui, deixa eu corrigir aqui. Automaticamente, a minha corrente de secundário, colocando primário aqui, será igual a 100 amperes. Então, ó, a gente mantém a nossa
potência de entrada igual a de saída. Só que como esse trafo em si, ele rebaixou a minha tensão, para eu manter a mesma potência, ele tem que subir a corrente. Tá? Então, resposta correta é a letra D. Para que serve um transformador isolador? Basicamente, o nome dele aqui já está dizendo. O isolador tem algumas funções. Como é que ele funciona? Ele geralmente não mexe no valor de tensão e de corrente. Então, por exemplo, se ele entra aqui 10 volts, tá? Ele vai sair 10 volts aqui. Mas qual é a vantagem? Basicamente, você não tem contato elétrico, ele tem uma isolação. Isso aqui, dependendo do circuito, você tem que montar. Isso aqui se chama isolação elétrica. E outras coisas também quanto a ruído. Vamos pôr aqui um caso também que ele pode até proteger contra surto de tensão. Se 10 volts já for o valor que ele satura, significa o seguinte: se eu entrar com 1 volt, sai 1 volt. Se eu entrar com 6, sai 6. Só que ele foi projetado para o máximo de 10, correto? Então ele vem de 10 para 10. Se eu, por exemplo, colocar 15, pode ser que ele já saturou com 10, ele vai só manter 10, porque ele não consegue transformar mais que 10. Isso é muito bom, porque quando você tem um nível de tensão de 10 volts, e aí você tem um surto, que foi, por exemplo, para 30, esse surto não é transmitido para o secundário. Tá? Então essa é uma das funções do transformador isolador. Então vamos ler a letra A. Isolar eletricamente um lado do transformador de outro, sem perda das características elétricas de tensão e de corrente. Letra A aqui já está correta, tá? Mas vamos ler a B. Adequar o sinal de entrada pelo de saída, utilizando o núcleo para a passagem de corrente elétrica. Não, totalmente errada. Evitar que a potência se perca quando muitos transformadores são ligados em série. Também não tem nem nexo. Letra D. Evitar que o aquecimento do transformador prejudique a transmissão. Errada também, não tem nada a ver com isso. Evitar que o ser humano sofra uma descarga quando manobrando em uma manutenção. Também está errado. Então, a alternativa correta, letra A. A 23 diz, um TC não pode. O enunciado ficou embaixo aqui, ó. TC é um transformador de corrente utilizado para se medir altos valores de corrente. Por exemplo, você tem uma rede lá, onde, por exemplo, passa 400 amperes. Você não tem equipamento que mede isso aqui diretamente. O que é feito? Instala-se um transformador de corrente, tá? Que esse transformador de corrente rebaixa esse valor de corrente para um valor que você consegue medir. Por exemplo, se eu usar um TC de 400 para 1, significa que para cada 400 amperes na linha, no secundário aqui dele, vai passar apenas 1 ampere. E aí você sabe que quando você medir 1 ampere no equipamento, você vai ter 400 amperes na rede. Por exemplo, se eu medir meio, significa que eu tenho 200 na rede. Como é que funciona esse trafo? Ele é basicamente igual a um trafo normal. Seu circuito equivalente é também feito da mesma maneira. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho um núcleo, onde ocorre a minha magnetização. Então, esse lado do primário está dentro da linha de alta tensão e, consequentemente, alta corrente. A minha corrente vai vir para cá, certo? Ela vai se dividir no ramo de magnetização e no ramo secundário, que é onde nós medimos. Então, primário e secundário, tá? O que que acontece? A minha impedância de magnetização aqui, ela é muito maior que esta impedância daqui. Aqui existe uma pequena impedância. Ou seja, se esse transformador ficar aberto, se eu abrir ele, esta corrente vai vir para cá e ela obrigatoriamente vai ter que passar aqui. Como essa impedância de magnetização é muito grande, uma corrente multiplicada por uma impedância grande vai dar uma tensão aqui muito alta. E essa tensão vai estar em paralelo com o terminal de saída. Ou seja, nesse terminal aberto vai aparecer uma tensão muito grande. Por isso, os TCs não podem ficar com o secundário aberto. Então vamos ver. Um TC não pode. Letra A, ficar com o seu secundário curto-circuitado está errado. Ele deve ficar, porque se eu curto-circuito aqui, a minha corrente passa toda aqui, eu tenho baixíssima tensão. B, ficar com o seu secundário aberto. Ele não pode ficar com o seu secundário aberto, tá?
Não pode ser alimentado por fonte de corrente? Está errado. Não pode ser ligado ao sistema de potência? Ele é ligado em sistema de potência. Nada pode ser afirmado, depende da ligação. Também está errado. Então, resposta correta, letra B. Questão 24. Onde são encontrados os transformadores de força e os de distribuições? Em um sistema de transmissão e de distribuição. Então, vamos ver aqui, ó. Basicamente assim, eu tenho as linhas de transmissão que chegam até as subestações. E aí, a gente entrega para os consumidores. Tá? Os transformadores de força geralmente estão alocados nesse trecho aqui, ó. Tá? E os transformadores de distribuição já ficam nos trechos mais próximos dos consumidores. Esses transformadores de distribuição é aqueles que tem no poste, que a gente vê fácil, que ele pega geralmente 13 e rebaixa para 127. Então, aqui eu estou em tensão primária e aqui em tensão secundária. Esse transformador é o transformador de distribuição. Então, vamos ler os enunciados aqui. Uso de força nas subestações de distribuição e ponta das linhas, operando em conjunto com outros em paralelo. Enquanto os de distribuição operam isolados nas malhas urbanas, fornecendo energia para os consumidores. Correto. Tem caso aqui que chega ali que você pode ter 3 ou 4 juntos, tá? B. Os de distribuição na subestação de distribuição e ponta das linhas, operando em conjunto com outros, enquanto que os de força operam isolados em malha urbana. Não. Malha urbana a gente viu que não. Então isso aqui está inteira errada, tá? Letra B está errada. Tanto faz. O que determina onde vão ficar é a potência. Não, não é tanto faz não. Ambos podem operar em qualquer trecho de linha. Também está errado. Não existe tal classificação? Existe sim. Nesse caso existe. Então resposta correta é a letra A. Questão número 25. Aponte de onde advém os erros de um transformador de medida. O circuito equivalente de um transformador, a grosso modo, pode ser feito assim, ó. Onde aqui é a nossa bucha do secundário. Ele tem alguns erros inerentes à sua operação. Como a nossa corrente passa por aqui e pelo núcleo, ou seja, passa pelo secundário e pelo núcleo, nós temos uma queda aqui que pode não representar o valor de transformação correta. Por exemplo, eu posso colocar um transformador de 110 para 220, só que eu vou medir lá, eu tenho 110 na entrada e posso ter apenas 219, tá? Então esse aqui é um erro de transformação, tá? É um erro ligado à relação de transformação. Então nós temos transformação aqui e temos relação de transformação aqui. Essa letra B, nós já podemos, no caso, eliminá-las, porque perdas no núcleo já está ligado a isso, porque essas perdas aqui é o que vai fazer esse valor aqui cair. Tá? Mas vamos ver. As outras perdas também pode ser de ângulo de fase, tá? A gente pode ter um ângulo de fase não correspondente. Então, questão correta é a letra E. Qual a alteração mais perceptiva quando colocamos capacitores e ou indutores em circuitos elétricos com fontes alternadas? Então, vou fazer aqui, ó, tem um circuitozinho puramente resistivo. Quando a gente for analisar os nossos sinais, nós teremos um sinal de tensão e um sinal de corrente. Eles cruzam o ponto zero aqui, ó, exatamente no mesmo ponto. A gente chama isso aqui de sinal e fase. Quando a gente coloca indutores ou capacitores em um circuito, vamos pôr aqui, por exemplo, um indutor. Nós já passamos a ter um atraso de corrente. A minha tensão está assim e a minha corrente está atrasada. Então, ó, temos aqui um atraso de corrente. Se fosse um capacitor, esta corrente estaria adiantada. Então, a maior percepção que nós temos é a alteração na fase do sinal. Vamos ler. Resposta A. Ele fala que é a resposta em frequência e em defasamento. Tá? Esta questão aqui, ela está correta. Ela
Altera tanto a frequência quanto em defasamento. Resposta em frequência que nós chamamos, tá? A letra B, ele fala que a alteração na potência ativa não há. Potência ativa depende somente do resistor. Se ele se manter nos dois circuitos, a P vai ser igual, tá? Que é a nossa potência ativa dada em watts. Letra C, então. Alteração na tensão também não vai mexer na tensão, ela é fixa. Nada se altera? Altera sim. Ele fala, não é possível medir convencionalmente o circuito? É sim. Então, resposta correta, letra A. Questão número 27. Qual a definição clássica para a potência aparente? Potência aparente, nós temos que lembrar do nosso triângulo de potência. Por exemplo, se a nossa carga for indutiva, nós temos a nossa potência aparente, a nossa potência ativa e a nossa potência reativa. Potência aparente é a soma vetorial das duas. Potência ativa, ela é dada em watts e ela gera trabalho. Potência reativa, ela é dada em VAR e ela não gera trabalho, é apenas troca de campo, tá? Então, potência aparente é a que está entrando no sistema, só que nem toda ela gera trabalho. A potência ativa gera trabalho e a potência reativa não gera trabalho, tá? Então, vamos ler. A alternativa A é a potência efetivamente consumida pelo circuito? Não é a potência efetivamente consumida, porque esta potência reativa, inclusive, ela é devolvida para a fonte. Então, a A está errada. B. É a potência observada na entrada do equipamento, quando do produto entre a tensão medida e a corrente. Verdade. Potência aparente é só a gente multiplicar V vezes I. Tá? Diferente da nossa potência ativa, que é V vezes I, multiplicado pelo cosseno de φ. Caso mais simples aí. Letra C, é a potência reativa existente? Não, potência reativa é o que, tá? É o VAR. Letra D, é a energia dissipada pelo equipamento no momento da ligação. Totalmente errada também. E, é o consumo médio aparente do equipamento que possibilita, além do projeto de proteções elétricas, demonstrar o comportamento do equipamento. Totalmente errada também. Então, resposta correta, letra B. 28. Qual a diferença entre um resistor e um capacitor no tocante à potência ativa? Então, se nós temos um resistor e um capacitor, esse resistor dissipa a potência ativa. Esse capacitor, desculpa, não. Mas vamos ver o que ele diz. Letra A. O resistor dissipa a potência ativa, enquanto o capacitor não dissipa potência alguma. Essa resposta está correta. Ele não dissipa potência, não. Letra B. O resistor não dissipa a potência ativa? Já começa errando aqui, ó. Tá errada a letra B. Letra C. Resistor e capacitor, diferentemente do capacitor, não mantém relação com a potência ativa. Tá totalmente errado. Ele mesmo se condiz. Letra D. O resistor e o capacitor não dissipam potência ativa? Tá errado também. Resistor dissipa. Só o capacitor dissipa a potência ativa. Errado. Então, resposta correta, letra A. Questão número 29. Qual a diferença entre o resistor e o indutor? Basicamente igual à anterior. Resistor dissipa a potência ativa e o indutor não. Letra A. O resistor não dissipa a potência ativa? Já começou errando. Letra B. Resistor e indutor, diferentemente do capacitor, não mantém relação com a potência ativa. Resistor mantém sim. Está errado aqui. Letra C. O resistor dissipa a potência ativa, enquanto o indutor não dissipa potência alguma. Verdade. Nesse caso aqui, o indutor apenas alterará a fase da corrente, tá? Porque ele gerará uma potência reativa. O resistor e o indutor não dissipam ativa? Tá falso. Só o indutor dissipa a potência ativa? Também está errado. Resposta correta é a letra C. Questão número 30. Considerando que a potência aparente surge da soma vetorial entre potência ativa e potência aparente, é correto dizer. Então, o que ele disse aqui, ó, é que a gente vai somar vetorialmente, tá? O que significa somar vetorialmente? Se o meu P vale 3 e o meu Q vale 2, você não pode dizer que o seu S vale 5. Você tem que somar vetores. Você tem que somar esta seta para cá e daqui você subiu. Seu S vai valer esse valor aqui, ó, que não é 5. Nesse caso seria por
no caso Pitágoras, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Mas é soma vetorial, cuidado com essa soma. Letra A potência ativa é a soma das potências ativas no capacitor e do indutor. E a potência reativa é a potência dissipada pelo resistor. Está errado, potência ativa está ligada ao resistor. Tá? E potência reativa está ligada em capacitores e indutores, está invertido. Letra B, a potência ativa depende do resistor. E a potência reativa depende do capacitor ou do indutor. Resposta correta. Letra C, a potência aparente será igual à potência ativa quando o valor do componente resistor for igual ao do componente indutor. Também está errado. Potência aparente será igual à potência ativa? Não. Então, se fosse reativa, dá até para ter umas contas no meio, mas esse S não. Essa é a nossa potência aparente. Falsa também. Letra D, nada pode ser afirmado sobre a relação resistor-capacitor-indutor. Pode sim. Letra E, a potência reativa pode ser ignorada quando se tem grandes motores ligados no sistema elétrico, dada a potência e torque desses motores. É o inverso. Grandes motores, esta potência reativa aqui, ela deve ser bastante considerada, tá? Por causa dos baixos fatores de potência. Então, resposta correta é a letra B. Questão agora de matemática, número 41. Maurício, Marcelo e Edson compraram juntos um lote de 6.000 cabeças de gado. Maurício, então vamos por aqui. Ó. Maurício, ele entrou com 2 milhões, tá? Edson, ele colocou 1,5 milhão, 1,5 milhão. E Marcelo gastou 500 mil, então deu meio milhão. Se a gente somar os três, eles investiram 2,5 com mais meio, investiram 4 milhões na compra desse gado. Após um ano, eles venderam por 9 milhões. Deste contexto, pode-se afirmar, bom, se eles venderam por 9 milhões, eles não vão dividir em partes iguais. Cada um vai ter que pegar uma parte correspondente ao que pegou. Então vamos ver. Letra A. Cada um deverá receber 3 milhões e 40 mil. Bom, se cada um colocou quantias diferentes, não podem receber quantia diferente. Essa está errada. Letra B. Marcelo é quem deverá receber mais dinheiro por ser dos três o que tem menos. Também está errado. Se ele investiu menos, ele vai receber menos. Maurício deverá receber 3 milhões e 420. Vamos ver se isso é verdade. Só o Maurício sozinho, ele colocou 50% do valor. Se ele vai receber metade de 9 milhões, já dá 4 milhões e meio. Então esse valor também está errado. Ele tem que pegar mais. D. Edson deverá receber 3 milhões e 420. Então vamos ver. Ó. O Edson, ele investiu 1,5 milhão. Vamos descobrir quanto ele investiu em porcentagem. Então ele vai investir 1,5 de um total de 4. Eu vou multiplicar os dois lados aqui por 10, tá? Então vai ficar 1,5, soma essa vírgula, fica 15 dividido por 40. Tá? Aí eu tenho 15 dividido por 40. Já não dá, coloco um zero na chave aqui e vai um zero lá. 150 por 40, 3. 3 vezes 0, 0, para 0, nada. 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Coloca mais um zero aqui. Nós temos 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28, para 32. Coloca mais um zero aqui. E nós temos 5. Então ele vai ter o equivalente a 37,5%. Agora nós pegamos 9 milhões 120 e vamos multiplicar, vamos fazer por 37 só para ver se chega perto do valor. Esquece o meio, tá? 7 vezes 0, 0, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 1, 7 com 8, 7 vezes 9, 63. Mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 9, 27. 0, 4 com 0 é 4, 8 e 6 é 14, 3, 3, 1 é 7, aqui vai dar 13, e aqui vai dar 3. Aí, ó, 3 milhões 374. Possivelmente, se a gente considerar aquilo, vai dar a resposta C. Então, e o Marcelo deverá receber 3 milhões 420. Como o Marcelo é muito menos, ó, ele vai dar muito mais baixo que isso, também está errado. Então, resposta correta, Edson, que vai receber
3.420.000. Se vocês quiserem realizar isso aqui considerando 5, a gente vai chegar nesse valor exato aqui. Então, resposta correta, letra D. Questão número 42. Marcelo, como diretor de uma grande empresa, tem uma equipe de 20 pessoas para corrigir 20.000 redações em 10 dias de 6 horas. Porém, ele foi informado de que deveria realizar o serviço em apenas 6 dias, que o número de redações seria aumentado para 25.000 e que cada corretor poderia trabalhar apenas 5 horas por dia. Considerando essa nova situação, quantos corretores a mais Marcelo precisa contratar? Então, questão típica de regra de 3. Eu não gosto de usar nenhum método aí para o aluno entender como simples, composta, inversamente ou não. Eu simplesmente uso um método só que dá para todos. Como que a gente faz isso? A gente vai escrevendo simplesmente o que a gente lê. Então, ó, Marcelo, como diretor de uma grande empresa, tem uma equipe de 20 pessoas. A gente coloca aqui 20 pessoas. Para corrigir, eu vou até pondo aqui o que eu já marquei. Para corrigir 20.000 redações. Em 10 dias, então serão 10 dias, em 6 horas. Aí toda hora, aliás, toda vez que a gente deu uma questão que tem regra de 3, vai chegar uma hora que ele já começa a mudar a história. Que é aqui, ó, porém. Então, quando nós entendermos que ele mudou, a gente começa a escrever na linha de baixo. Porém, ele foi informado de que deveria realizar o serviço em apenas 6 dias. A gente vem em dias e escreve 6 embaixo. Que o número de redações seria aumentado para 25.000. Redações está aqui. Então escreve embaixo aqui, mantendo sempre a mesma coluna, hein? E que cada corretor poderia trabalhar apenas 5 horas. Então veio para 5 aqui. Considerando essa nova situação, quantos corretores a mais Marcelo precisa trabalhar? Então, ó, quantas pessoas, tá? O X está aqui. Então, o que a gente faz agora? Reparem bem, nós fomos lendo e fomos montando. Nós temos que encontrar sempre qual que é o objeto. Toda vez que a gente for ver uma regra de 3, tem sempre algo sendo feito, algo sendo transportado. Tá? Por exemplo, nesse texto aqui, a gente entende que toda obra corresponde a ser feito o quê? É corrigir redações. Se eu vou corrigir redações, eu venho aqui e marco a minha redação. Ela é o objeto. Aí, agora fica fácil. Eu venho com uma linha horizontal, linha. Quando chegar em quem a gente marcou como objeto, a gente inverte ela. Aí volta e mantém a linha sempre na horizontal. Da mesma forma embaixo. Eu venho, a hora que eu cheguei nesta coluna, eu inverto e eu desinverto e volto. Porque esta coluna, como nós vimos, é o objeto. Uma vez montada agora, nós vamos multiplicar os nossos valores. Como? Nós vamos caminhando pela linha e multiplicando todo mundo que a gente encontra. Então nós teremos 20 vezes, ele veio para baixo, 25.000, aí ele subiu. Está multiplicando 10, está multiplicando 6. Colocamos um sinal de igual e agora iniciamos nossa multiplicação da linha de baixo. E encontramos o x que está multiplicando, ele subiu, ele vai multiplicar os 20.000 lá de cima, aí vai multiplicar os 6 de baixo, porque ele desceu, e vai multiplicar os 5. Essas contas aqui eu vou fazer até rapidinho aqui, direto, tá? 25.000 vezes 20, eu vou multiplicar 25 por 2, vai dar 50, aí eu tenho que repetir os 3 zeros, tenho que colocar o 20 do zero. Multiplicado por esse 10 é mais um zero aqui, que ainda ficou 1 vezes 6. Tá? Aí vai ficar x, que está multiplicando 20.000 vezes 6. Eu vou fazer assim, 2 vezes 6 é 12. Aí tem o 0 ali, e tem mais os 3 zeros. Ainda tem o 5 aqui. Agora eu vou passar isso aqui lá para cima, tá? Então, esse número aqui vezes 6. Então eu vou reescrever, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí 6 vezes 5, 30. Isso aqui é igual a 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, aí temos mais um 0. 2 vezes 5 é 10. Subiu 1 aqui. 5 vezes 1, 5, com mais 1, 6. Então, 30 milhões
é igual a 600 mil x. Para ficar fácil, ó, corta 3 zeros aqui, corta mais 2 zeros aqui. Então ficou o quê? Ficou 300 é igual a 6x. O x eu posso fazer 300 dividido por 6. 300 dividido por 6, a gente pode fazer a mão, só que eu já sei que vai dar, fazer a mão aqui para não fazer tudo de cabeça, vezes 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada, abaixo 0, 50. Então, reparem bem, eu vou precisar de 50, 50 é o x. 50 não é os empregados, não são os corretores, são as pessoas. A gente pode achar o 50 e já vir aqui e marcar a B, mas está errada. Por quê? Ele quer saber quantos corretores a mais ele vai ter que contratar. Então, ó, ele já tem 20. Então eu sei que eu tenho 20 e eu vou precisar de 50. Então eu vou ter que contratar 30. Cuidado com isso, tá? Então resposta correta é a letra A, 30 corretores. Cuidado para não encerrar aqui os 50 e já marcar a letra B. Tá? Questão pronta então. Questão número 43. Edson comprou um carro de seu amigo Rogério no valor de 135 mil reais. Rogério aceitou o carro usado de Edson como entrada e mais um pagamento para daqui 4 meses. Sublinhar esse 4 aqui, ó. No valor de 120 mil. Rogério afirmou que para facilitar o negócio usou juros simples a uma taxa de 5% ao mês. Qual o valor do carro usado de Edson no negócio? Então é o seguinte, ele deu o carro e ele deu mais 120 mil. Só que 120 mil é um pagamento daqui 4 meses. Então significa que esse 120 mil já está com juros, tá? Ele diz que é juros de 5% ao mês. Juro de 5% ao mês, na forma simples, é aquele juro, como já diz o nome, simples, porque não é juro sobre juro. É um juro na forma simples, onde você multiplica a taxa pelo período. Então, reparem bem, eu tenho 5% e foram durante 4 meses. Eu vou fazer 5 vezes 4, isso aqui já dá um juro de 20%. Tá? 20% é igual a 0,2. Uma das fórmulas para a gente encontrar o montante em juros simples é o seguinte: nosso montante final, que é aquele lá no final do nosso período, será igual ao montante inicial, que é o valor de hoje, multiplicado pelo valor de 1 mais J. Aqui já vou considerar o juro do período, tá? Como o meu montante final eu já sei, foi 120 mil, meu montante inicial é o que eu quero saber, eu vou multiplicar por, quanto que é 1 mais J? Esse cara aqui, ó, é 1 mais 0,2, que é 1,2. Então, vezes 1,2. Então, vou passar esse 1,2 para lá, dividindo, e já isolo o montante inicial. 120 mil dividido por 1,2. 120 mil dividido por 1,2 vai dar 100. Eu posso simplesmente multiplicar os dois lados por 10, e aí eu sumo com essa vírgula aqui, ó. Quanto que é 12 por 12? 1. E aí sobrou 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Então, significa o quê? Quando ele vendeu o carro, ele deu o carro, tá? E ele ficou devendo 100 mil, que em 4 meses viraram 120 mil. Então, como ele vendeu o carro por 135, foram 135 menos os 100. O carro dele à vista saiu por 35 mil. Vamos ver. A alternativa A. O carro usado entrou no negócio por 100 mil? Errado. O carro usado entrou no negócio por 30? Também está errado. Então a conta B. Na C, ele diz que entrou por 25. Também está errado. Na D, ele diz que entrou por 40. Também está errado. E na letra D, ele diz que o carro entrou por 35. Correto. Resposta correta, letra D. Questão número 44. Geni vendeu seu carro por 18,21 avos do valor da tabela FIP. Em relação a essa venda, podemos afirmar. Então, o que significa 18,21? É que de 21 partes, ela usou 18, ou seja, ela dividiu por 21 e multiplicou por 18. Vamos encontrar quanto vale isso aqui em porcentagem. Dividindo 18 por 21. 18 não dá por 21, a gente coloca um zero aqui, coloca uma vírgula aqui e um zero lá. 180 por 21
dá 8 vezes. 8 vezes 1, 8, para 10, 2. 2 vezes 8, 16, com mais 1, 17, para 18, 1. Abaixo 0. 6 vezes aqui, não dá porque tem 1, então vamos usar 5. 5 vezes 1, 5, para 10, 5. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11, para 12, 1. Vamos colocar mais 1 aqui. Isso aqui dá para 6. 6 ou 7? 7 dá. 7 vezes 1, 7, para 10, 3. 2 vezes 7, 14, com 15, para 15, nada. Já temos aqui um valor razoável. Esse valor, se a gente multiplicar por 100, a gente chega a 85,7%. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o carro dela valesse 100 mil reais e ela vendeu por 18,21, significa que ela teria vendido por R$ 85.700. Então, de quanto foi o desconto? Vamos tirar esse cara daqui, ó. Então, aqui deu 0, 0, 0, 0, 7 para 10, 7, 8, 9, 10. 3 aqui. Aqui ficou 9. 5 para 9, 4. Aqui ficou 9. 8 para 9, 1. E aqui deu 0. Então, o desconto dela foi de 14.300. 14.300 reais de desconto. Porém, o carro valia 100 mil. 14.300 de 100 mil é igual a 14,3%. Se nós pegarmos 100 mil e tirarmos 14,3%, a gente chega nos 85,7%. Então, ela deu um desconto de 14,7%. Vamos ver as alternativas. Letra A. O desconto dado por Geni em relação à FIP foi acima de 85 e abaixo de 90? Não, está errado. O desconto dado por Geni em relação à FIP foi acima de 70? Também está muito longe. A C diz que foi acima de 20 e abaixo de 25. Também está errado. Esses três aqui, ó, você falou que está tudo errado. Letra D. O desconto dado por Geni em relação à FIP foi acima de 10 e abaixo de 14? Esta questão aqui está quase certa, mas foi acima de 14 também, tá? Está quase. E na letra E também está muito fora, que foi acima de 5 e abaixo de 10. Então essa questão não tem resposta correta. O certo seria acima de 14, porque é 14,3. Então aqui poderia ser 15. Então não tem resposta correta nesta questão. Questão número 45. Marisol, Elisandra e Daniele são 3 amigas. Elisandra tem 5 a mais que Marisol. Então vamos fazer aqui, ó, o M de Marisol, Elisandra e Daniela. Então vamos ver. Elisandra tem 5 reais a mais que Marisol. Então vamos falar que Marisol tem X e que Elisandra, então, tem X mais 5. Ou seja, ela tem o mesmo tanto que Marisol, mais 5 reais. E Marisol, por sua vez, possui o dobro de Daniele. Então, se Marisol tem X e é o dobro de Daniele, Daniele é a metade de Marisol. X por 2. Somando o valor das 3 amigas, temos 15.005 reais. Então, vamos somar aqui, ó, X mais 5 mais X dividido por 2. Se eu somar tudo isso, eu terei 15.005. Bom, como nós temos aqui um número que está dividindo por 2, para ele sumir, vamos multiplicar todo mundo por 2. Vamos dobrar. Então, teremos 2x mais 2 vezes x mais 5 mais x é igual a 30.010. O que eu fiz? Fiz o mínimo múltiplo comum mais rápido. Como eu sei que esse cara está dividindo, quando a gente dobra todo mundo, ele passa a ser um inteiro. Então aqui eu vou multiplicar uma distributiva, e aqui vai ficar 2x mais 2 vezes x, 2x, 2 vezes 5, 10, mais x igual a 30.010. 2x mais 2x mais x é igual a 5x, é igual a 30.010. Esse 10 passa para lá, menos 10. Então, 5x é igual a 30.000 redondo. Esse 5 sai daqui e passa dividindo. Eu tenho 6.000. Então, o x vale 6.000. Então, Marisol tem 6.000.
Elisandra tem 6.005 e Daniele tem x por 2, que é 3.000. Vamos somar. 6.000 mais 3.000, 9.000. 9.000 mais 6.000 dá 15. Com 5 aqui, 15.005, certinho. Então vamos ler as alternativas. Elisandra tem 6.005, correto, já na primeira. Marisol tem 2.000, vimos que não, Marisol tem 6. Daniele tem 1.510, não, tem 3.000. Elisandra tem 4.000, a gente viu que é 6.005. E Marisol também, está errado aqui de novo. Então, resposta correta, letra A. Questão número 46. Sandra precisa subdividir a sua equipe, composta de 30 mulheres e 18 homens, em grupos. Qual o maior número de grupos que tenham a mesma quantidade de homens e mulheres que ela pode criar? Esse daqui é quase parecido com o mínimo múltiplo comum, mas é o máximo divisor comum. Como que a gente faz? Fatora da mesma forma que o MMC, dividindo pelo menor, que é o 2. Aqui vai dar 15 e aqui deu 9. Como a gente conseguiu dividir todos os termos por 2, a gente já marca ele, tá? Aqui eu não consigo fazer por 2, temos que subir, vamos para o 3. Então aqui deu 3 vezes 5, 15, 3 vezes 3, 9. Os dois termos dividiram por 3, então eu vou sublinhar o 3. Agora eu vou dividir por 3 mais uma vez. Aqui eu não consigo, aqui eu consigo. Somente um termo que foi dividido, então eu não marco 3. E aqui eu divido por 5. Aqui deu 1, aqui deu 1. Somente um termo que foi dividido, também não marco. Eu pego esses dois termos aqui e multiplico. 2 vezes 3, 6. Esta é a resposta. Ou seja, esse é o tanto máximo que eu posso fazer de grupos contendo a mesma quantidade de homens e mulheres. Letra E, 6 grupos. Resposta correta, letra E. Questão número 47. Rogério comprou um barril com 150 litros de cachaça e pretende engarrafá-los em frascos de 750 ml. Assim, quantos frascos serão necessários? Então, 150 litros. 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 150 litros são 150.000 ml, dividido por 750. Então, posso cortar esse zero aqui e esse zero aqui. Vamos pegar 150 por 75, dá 2. 2 vezes 5, 10, para 10, nada. 2 vezes 7, 14, com 15, para 15, nada. Desculpa, abaixa 0, 0 na chave. Abaixa 0, 0 na chave. Precisarei de 200 frascos. Resposta correta, letra A. Questão número 48. Edson comprou um terreno na área mais nobre de sua cidade. O terreno tem 50 metros de frente e é retangular. Então, ó, ele comprou um terreno retangular que mede 50 áreas de frente. Se a frente do terreno mede 50 e ele é retangular, automaticamente o fundo também mede 50. E ele diz que esse terreno tem uma área de 3.500 metros quadrados. Então tá, qual é o seu perímetro? Então, ele deu a frente, mas ele não falou quando mede os outros dois lados dele. X vai ser igual a x, tá? Então, se eu quisesse saber quanto mede essa área, em metros quadrados, eu iria multiplicar um lado pelo outro aqui. Então, 50 multiplicando x daria a minha metragem, que ele já falou que é igual a 3.500 metros. Então, x é igual a 3.500 dividido por 50. Posso cortar isso aqui. 35 por 5 é 7. Então, eu sei que isso aqui deu 70. Então, o x vale 70. Então, aqui vale 70 e aqui vale 70. Perímetro é a soma de todos os lados. É como se eu fosse somar o muro. Então, eu tenho 50 mais 50 mais 70 mais 70. 100 com 140. Isso dá 240. Temos na letra E. Resposta correta, letra E. Questão número 49. Júlia, filha de Elisandra, está aprendendo frações e números decimais. Ela sabe que
O A vale 5,25, o B 0,012 e o C 0,43 por 4. Do exposto é correto afirmar. Bom, é difícil a gente visualizar se uma fração é maior ou menor que o número decimal. O certo é a gente deixar todo mundo em decimal. Então vamos dividir 5 dividido por 25. 5 dividido por 25 não dá nenhuma vez, coloca 0 e vem aqui. Ó. 50 por 25 é 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. 2 vezes 2, 4. Com mais um 5. Para 5, nada. Então já vimos que o A vale 0,2. A C diz que é 0,43 dividido por 4. 0,43 dividido por 4, se eu multiplicar por 100, eu sumo com a vírgula. Então fica 43 dividido por 400. 43 dividido por 400 não dá nenhuma vez. Vamos colocar um zero aqui, uma vírgula aqui. Uma vez 0, 0 para 0, 0. Uma vez 0, 0 para 3, 3. Uma vez 4 para 4, nada. Abaixo aqui, também não dá nenhuma vez. Então temos o C aproximadamente aqui, por causa das vírgulas, 0,1. Então agora vamos analisar. Letra A. B é maior que A e menor que C. B é maior que A. Mentira. Então essa daqui já está errada. Então, letra B. Ele fala que A mais B é igual a 3 vezes C mais 1. A mais B. Então se eu somar o A com B, eu vou ter 0,212. Isso aqui é A mais B. Somei aqui de cabeça. Ele diz que é igual a 3 vezes C. 3 vezes C é 0,3 mais 0,1. Então já vai passar 0,4, também está errado. Aí ele fala A menos B. Se eu pegar o A, 0,2 e tirar o B, então 0,2 menos 0,012. Vamos ver quanto vai dar isso aqui? 2 para é 8. Aqui ficou valendo 9. Aqui é 8. Aqui ficou valendo 1. Então, deu 0,188. Também está muito longe, que aqui era bem próximo de 0. Então, essa também está errada. A é maior que C menos B. A está aqui. C menos B, o C já é menor que A. Então, quando eu pegar o C e tirar o B, já vai dar maior que A. Então, a resposta D está correta. E vamos ver a letra E. A é igual a C menos 2B. Se eu pegar esse cara e multiplicar por 2, dá 0,24. E se eu pegar o C tinha dado 0,1 e tirar 0,24, ele fala que é igual a. Também está errado. Então, resposta correta, apenas a letra D. Questão número 50. Fabiana emprestou metade do seu dinheiro a Evanilda. Logo após, recebeu de seu pai R$600 e com isto ficou com o dobro do que possuía inicialmente. De acordo com este contexto, é correto afirmar. Então vamos contar aqui a história, só que escrevendo matematicamente. Ó. Fabiana emprestou metade do seu dinheiro. Então ela tinha o dinheiro, que era X, e aí menos a metade, X dividido por 2. A gente não sabe quanto ela tinha. Ela ficou só com a metade. Então ela tinha um dinheiro, um bolo de X, onde a gente tira a metade. E aí ela recebeu R$600. Ele diz, e com isso ficou com o dobro do que possuía. Então, depois disso tudo, ela ficou com 2x. Então, ó, ela tinha uma quantia de dinheiro, emprestou a metade, recebeu 600 do pai e acabou com 2 vezes essa quantia. Como ela está dividindo por 2 ali embaixo, eu vou multiplicar por 2 aqui, como se fosse o mínimo. X por 2 dá 2x, menos x, 600 dá 1.200. Isso aqui é igual a 4x. 2x menos x dá x, passa para cá, 3x. Então, 1.200 é igual a 3x. X é igual, o 3 passa dividido. Isso dá 400. Então vamos ver como é que fica a história. Ela tinha 400 e aí ela disse que emprestou 200. Então ela emprestou 200 e sobrou 200. Aí ela ganhou, ela recebeu na verdade 600. 600 mais 200, R$800.
Então, depois disso tudo, ó, ela passa a ter o dobro. Ela tinha 400 e foi para 800. Vamos ler agora quais são as alternativas. Letra A. Fabiana, ao final, possuía 800? Correto. Vamos ver se tem mais alguma. Fabiana possuía inicialmente 300? Não, ela possuía 400. Fabiana possuía ao final 700? Também não, é 800. Fabiana ao final possuía 1.200? Está errado. E Fabiana possuía 200? Também errado. Resposta correta, letra A. Encerramos assim a resolução deste caderno de prova. Visualizem as nossas playlists para a resolução de concursos das mesmas bancas, das mesmas companhias e até para cargos diferentes e diferentes níveis de escolaridade.